Vem com a gente conhecer o Egito, hein? E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui Valdeci Braulio. Estamos hoje no nosso 14º vídeo falando sobre essa nossa aventura no Egito em 2017. Vocês perceberam que eu estou gravando cada um desses episódios de uma maneira assim bem detalhada, falando os pormenores para vocês, porque eu acho bastante interessante as lições que aprendemos no Egito. Tem gente que pensa assim, puxa vida, para que serve uma viagem? Ah, é só para mim conhecer um lugar diferente que eu nunca fui. Ah, só serve para isso, para me dar uma olhada nas belezas naturais, naqueles monumentos velhos, não serve para mais nada. Aí que está o grande engano. Então lembre-se, toda vez que você vai viajar para um local distante, diferente, que não faz parte do seu cotidiano, o seu cérebro começa a ficar muito atento. Ele tem que ficar atento para tudo que vai acontecer. Mas você sabe por quê? Ele fica atento porque ele não conhece aquelas experiências. Ele não teve ainda aquelas experiências naquele local, não. Ele vai, ele vai almoçar num restaurante popular no país que ele vai visitar. O cérebro dele vai absorver aquele conhecimento, aquele sabor, vai ficar entronizado dentro da mente dele. Ele vai ouvir uma música diferente. Ele vai ouvir uma música que ele nunca ouviu. O cérebro dele vai começar a aceitar. Vai falar, nossa, que interessante, deixa eu registrar isso. Imagens de pessoas vestidas de uma maneira diferente. Prédios, edifícios construídos de uma maneira não comum. Pelo menos comum da maneira que a gente conhece. Aqui no Brasil. Então lembre-se do seguinte, quando você viaja, você aprende muito, muito. Como diria meu amigo Roberto Carlos, são tantas emoções que você vai viver. Então, não perca a oportunidade. Se um dia você... Se um dia não, eu não posso dizer se um dia você tiver essa oportunidade. Você tem que criar a oportunidade. Você sabia disso? Você tem que criar a oportunidade. Não pode lamentar dizendo assim, nossa, mas é tão caro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Então lembre-se, viajar não é um gasto inútil. Pelo contrário, viajar enriquece você. Quanto mais você viaja, mais você vai enchendo aquela malinha do conhecimento. E sabe para que serve a malinha do conhecimento? Quando você tiver para partir para o outro mundo lá de cima, aí você pega aquela malinha, enche de roupa? Não. Enche de dinheiro? Não. Aquela malinha você encheu com as suas experiências, com as suas vivências ao longo de uma existência, seus registros akáshicos. Já ouviram esse termo? Registros akáshicos. Dizem que existe uma caixinha dessa para cada um dos cidadãos do mundo. E não é só do planeta Terra, hein? Cidadãos do universo. Existe lá em cima o registro de tudo o que acontece com o ser humano, com os animais, com as plantas, com os insetos. Não é interessante? Muito interessante. Mas vamos voltar para o Egito. Essa é a nossa missão. Vocês se lembram que no capítulo anterior eu falei bastante sobre Ábidos e, finalizando, falei sobre Dendera, aquele templo maravilhoso. Hoje é o nosso 3º dia em Luxor, Luxor, Tebas. Nosso 3º dia. Vocês já perceberam que eu sempre falo Luxor, Tebas? Perceberam? Luxor já é uma nomenclatura bem atual. Não posso dizer quando essa cidade passou a ser chamada como Luxor.
Antigamente, na Idade Antiga, chamava-se Tebas. Só que eu também descobri que Tebas é o nome que foi dado pelos gregos. Agora, qual o nome original daquela cidade? Eu não estou lembrado. Não estou lembrado. Será que eu posso dizer que eu não estou lembrado? Posso. Provavelmente eu já devo ter morado naquela cidade. Você que está assistindo já deve ter morado lá no Egito também. Provavelmente você não se lembra, ou você se lembra, sei lá. Nesse terceiro dia, nós fizemos passeios assim bem interessantes, eu não posso negar, bem interessantes. Nós fomos para Medinet Abu, que é exatamente a visita ao templo de Ramsés III. Nós tivemos também no vale, aliás, no templo da rainha Hatshepsut, em Deir el-Bahari. Olha que templo fantástico aquele, hein? Vou contar um segredo para vocês depois. Dois segredos. Muito interessante, não vou falar agora não. E fomos também para o Vale dos Reis. O Vale dos Reis, onde está a tumba de Tutankhamon, onde tem exatamente as tumbas dos grandes faraós, principalmente da 17ª, 18ª, 19ª dinastia. Eles estão ali naquelas montanhas de pedra. Eu vou falar sobre isso, ok? Mas, no período da manhã, a nossa primeira visita foi em Medinet Abu. Estamos aqui no templo de Medinet Abu, Luxor. Templo de Medinet Abu. Olha só que cores lindas do templo de Medinet Abu. Olha que cores lindas. Não fomos sozinhos, não. Tivemos uma van, né? Recrutamos uma pequena van, passeios em grupos. A van vai parando em vários hotéis e as pessoas que vão fazer aquele roteiro entram, leva mais ou menos, acho que levou mais ou menos 1 hora, mais ou menos, para chegar lá em Medinet Abu. Só que antes de entrar em Medinet Abu, visitamos o Colosso de Menon. O Colosso de Menon. Essa foto que vocês estão vendo aí, que eu estou colocando agora, é exatamente do Colosso de Menon, que são essas duas estátuas de Ramsés II, o grande construtor do Egito. Correto? O que mais que tem de importante nesse... Ah, sim, esqueci algo muito importante. Eu achei muito legal nesse passeio. Estava eu, brasileiro, o guia, um egípcio. Eu vou colocar ele aí para vocês vão gostar muito dele, muito doido. Gostei, muito legal mesmo. Me fugiu o nome dele agora, caramba. Mas ele vai dizer o nome dele para vocês daqui a pouquinho, no vídeo que eu vou pôr. Hello, student. I'm the tour guide from Luxor, Aladdin. Now Welcome. we are in Luxor. We are going to West Bank to see Hatshepsut's temple and the Valley and the King. And by my side, I had two friends, né? A friend from Malta. His name is Pascal, the scientist Pascal, exactly. And my friend is Sako from Japan. Okay, say something to my students in Brazil. Okay. Hello. Work hard. You have a great teacher, and enjoy your lessons with him. Thanks. How you know the great teacher? Listen to your teacher good voice. Okay. Greetings. Yeah. Greetings from Serbia. Yeah. Thanks. And then
Agora eu vou falar em português que eu estou finalizando aqui o vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, senão vocês não vão entender tudo, né? Aí Tá o bom? que acontece? Valeu. Eu, brasileiro, ele egípcio, tinha um rapaz de Malta. Tá vendo ele aí? Eu vou apresentar ele para vocês. Um rapaz de Malta, um japonês, alguns coreanos. Eu achei muito legal o passeio, foi muito bacana mesmo. Tinha a namorada do meu amigo de Malta, que me fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco eu lembro e vou colocar aí para vocês. Malta fica ali do lado da Itália. Um rapaz muito simpático, mandou um abraço para vocês, que eu vou colocar daqui a pouquinho. Olha só, então visitamos essas estátuas do Colosso de Menon, ficamos ali uns 15 minutinhos, tiramos algumas fotos que vocês estão vendo. Logo em seguida, fomos em direção ao templo de Medinet Abu. Um templo assim fantástico, realmente muito bonito, que foi construído pelo Ramsés III. Ramsés III. Ele construiu esse templo fantástico. Ramsés III, ele provavelmente é o filho de Ramsés II. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Tá ok? Ficamos lá. Essas imagens fantásticas, maravilhosas que vocês estão vendo. Uma coisa que é sempre bom lembrar a vocês, não se esqueçam de levar uma caderneta, né? Alguma coisa pequena, discreta. Não estou falando dessas agendas grandes, não precisa. Mas alguma coisa que dê para você anotar as informações, porque a cabeça da gente às vezes se esquece. São muitas informações que você consegue captar numa viagem. Então é bacana que você registre. Já pensou se você consegue fazer um diário e de repente vira um livro? Será que essa minha história vai virar um livro? Não sei, cara, de repente. Quem sabe alguém se interesse. Porque, olha, aconteceu muita coisa interessante. Olha, eu ainda tenho tanta coisa para dizer para vocês, vocês nem acreditam. Portanto, no templo de Medinet Abu, tem essas fotos bacanas, interessantes, diferentes, que eu estou mostrando para vocês. Então, quando vocês vierem para Luxor, você não pode perder esse passeio. Vale muito a pena. Outro aspecto. Como é bacana a gente viajar, principalmente ficar hospedado em hostels. Hostels são essas hospedagens mais baratas. Como eu disse a vocês no capítulo anterior, são hospedagens mais baratas. A diferença é que geralmente você compartilha aquele quarto com 4, 5, 6, 8 pessoas. 8 pessoas, talvez até mais. Depende do hostel. Geralmente são quartos muito grandes. Você perde um pouco a privacidade. Mas uma coisa eu digo a você, sem medo de falar, por incrível que pareça, ninguém vai querer assaltar você, não. Pode ficar tranquilo, se você nunca ficou hospedado no hostel, vá tranquilo, não tenha medo não. Olha, é mais fácil eles ficarem com medo de você na hora que você disser que é brasileiro. Aí eles vão ficar com medo de você. Mas você não precisa ficar com medo deles, não. Pelo contrário, você deve fazer um bom networking. Todo mundo sabe o que quer dizer networking? É exatamente manter contato, conhecer a pessoa, o que você faz. Você é da onde? Você está vindo de onde? Então não tem por que a gente se esconder, ficar com vergonha, dizer não, eu não falo com ele porque ele é japonês, ele é coreano, ele é chinês. Não. Pelo contrário, a língua oficial é o inglês. Não se esqueçam. Inglês. Se você não falar inglês, aí fica difícil. Porque chinês você não vai falar. Árabe, sem chance. Coreano, muito menos. Espanhol, portunhol, dá até para enganar. Mas quantos espanhóis e portugueses que você vai encontrar durante a viagem? É pouco, são poucos. A língua do mundo é o inglês. Não podemos esquecer disso, ok? Será que tem mais alguma coisa interessante em Medinet Abu? Vale a pena, tem que ir. 40 minutos, legal, 40 minutos é suficiente. Tá certinho? Saímos de Medinet Abu.
em direção ao templo da rainha Hatshepsut. Só que antes de chegarmos, o nosso guia, ele levou-nos exatamente para uma loja, né, de souvenirs. Souvenirs são artefatos, pequenas lembranças. Só que essa era uma loja de artigos feitas em pedra, granito, pedras que são fáceis, né, são maleáveis, é isso que eu quero dizer, né? Estamos aqui numa loja de artigos egípcios. Olha que coisa linda. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, senão a gente esbarra nos materiais e quebra. Aí não dá, né? Olha que cor linda. O guia estava me dizendo que Anubis é preto. É um cachorro preto que não existe mais. Que pena, né? Olha só. Que coisa linda. Olha só, que coisa linda. Olha só, que coisa linda. Muito linda, hein? Que peças fantásticas. Olha, se eu tivesse com grana sobrando, eu tinha que comprar pelo menos umas 10. Olha só, que coisa linda. Ó, olha que coisa linda. Olha só, que coisa linda. Fantástico, hein? Magnífico. Agora eu vou encerrar com Anubis. Vou mostrar para vocês mais uma vez Anubis. E Anubis é preto, hein? Ó. Olha só, Horus. Olha só, coisa linda. Conseguimos observar como eles fazem esse tipo de trabalho no Egito. Os artesãos sentados, muitas horas para fazer uma peça. E aí o que acontece? O custo acaba sendo alto dessas pequenas estatuetas dos deuses egípcios feitos de pedra. Eu até quis comprar. Olha, eu sou sincero, eu quis. Mas o dinheiro não foi viável. E aí, quando você vai, você fica ali uns 30 minutos nesse local. É muito bonito de se ver, eu não posso negar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de andar. Porque uma sala assim, cheia de prateleiras, as prateleiras assim à mostra, mas muita peça. Inclusive eu estou pondo aí para vocês na foto, muito, muito, muito artesanato. Artesanato não posso dizer artesanato. São peças originais, feitas de pedra, nesse local. Eu estou me referindo nesse local. Não é nenhum tipo de plástico, resina, não. Esses são à base de pedra. Só que custa muito caro. Então não dá para encarar. Agora, o legal da história é que o proprietário do local, ele não se importou. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. O proprietário do local, ele oferece para todos, independentemente de você comprar ou não. Ele oferece assim uns pequenos escaravelhos de lembrança. Aí ele me deu assim uns 3 escaravelhos, 4, não me lembro mais. Ele foi bastante gentil. Eu disse que eu era brasileiro, eu perguntei se eu podia gravar alguma coisa dele falando alguma declaração. Ele disse, não, eu gravo. Ele sabe que isso é marketing para ele, né? E realmente é marketing. Vale a pena conhecer, hein?